Professor Marcílio Soares, especialista em matemática e educação financeira. Bem-vindo ao TCM Voz e Conexão. Obrigado, um prazer. Fala um pouco da sua trajetória aí ao longo desses 25 anos na Poxa, matemática. É coisa, viu? Muita coisa prazerosa também, né? Comecei a dar aula com uns 17 anos, né? Em cursinho, dando aula como monitor de matemática. E aí parti para as escolas, trabalhando com o público de infanto-juvenil a partir do 6º ano. E aí aprimorando um pouco mais, já comecei a pegar o pessoal de pré-vestibular, naquela época não tinha nem ainda. Na UFBA, por exemplo, tinha 2 fases. A segunda fase era a parte mais específica. E aí hoje eu estou aqui também trabalhando com educação financeira. Bacana. Professor, algumas escolas já incluíram esse tema, né, de educação financeira dentro do seu conteúdo ali programático. Outras ainda não. Qual a importância da gente começar ali? A gente que sabe que veio de uma geração que não era tradição, né, falar sobre isso em casa, ensinar desde pequeno o que fazer com a mesada. Qual a importância de incluir desde pequeno e qual faixa etária é o ideal para começar a introduzir esse tema aí? Olha, as crianças hoje, a partir dos 5, 6 anos, eles já entendem a lógica matemática e a lógica financeira, que a partir do momento que eles conseguem identificar que precisam pagar para ter algo, você já identifica que ele já entende essa ideia. E aí você tem a questão que é bem interessante, a importância da inclusão da disciplina na base curricular é a seguinte: você não vai ensinar para que ele venha investir na bolsa de valor, a gente vai ensinar para que ele tenha uma relação saudável com os recursos e o dinheiro desde cedo, né? Então, assim, a escola, quando entra dentro dessa questão, ensinando isso, ela vai quebrar meio que tabu histórico do dinheiro, né? Perfeito. E aí, assim, ensinando para a criança isso, ela vai ter ela vai compreender, na verdade, que é liberdade você ter educação financeira, você conseguir planejar as coisas, a parte financeira, e não é algo que vai ficar sempre lhe privando. Você vai ter um pensamento também de longo prazo, até mesmo trabalhar a parte da paciência. Perfeito, perfeito. Eu estava comentando aqui no escritório, né, que meu filho caçula estava comigo no mercado, e aí quando a gente foi pegar determinado produto, ele falou: mãe, vamos olhar aqui a prateleira de baixo, que é onde estão os melhores preços para a gente comprar. Exato. E aí eu percebi o quanto a importância ali de ter, de fato, no conteúdo programático esse tema para despertar neles, né? Mas quais as técnicas, né? Respeitando, obviamente, a faixa etária, né? Porque a gente tem a questão ali cognitiva para a absorção do tema. Né? Quais as técnicas que a gente pode implantar ali para começar que eles assimilem esse tema com mais facilidade? Boa pergunta, viu? Tem a questão da ludicidade. Para os mais novos, a gente tem o seguinte: a gente tem contação de história, a gente tem jogos de tabuleiro, nós temos também a gamificação, que gamificação prende bastante a atenção dos alunos. Mas aí você tem outra questão que é bem interessante, a gente procura colocar uma dinâmica que eu conheço e que eu aplico com eles, que é a dinâmica dos 3 cofrinhos. Bacana. Né? A gente faz a analogia dos 3 porquinhos, os 3 porquinhos. O que seria essa dinâmica? Primeiro, você tem um cofrinho para você guardar, poupar, o segundo para você gastar e o terceiro que você vai doar. Né? E aí, Marcílio, para os mais velhos, os adolescentes, como é que eu devo trabalhar? Primeiro, a gente pode fazer a relação com o cotidiano, porque a educação financeira sem relação com o dia a dia não tem muito sentido. Você tem a ideia do que é o seguinte: pegar um jogo que ele quer comprar, tem muita vontade de comprar esse jogo, saiu um jogo recentemente, mas aí, esse jogo, quanto tempo eu tenho para fazer a compra dele? É um jogo de lançamento, porque se o jogo é lançamento, o que acontece? O preço dele vai estar como? Lá em cima, né? Então a gente tem a questão de trabalhar também a paciência e o planejamento. Bacana, porque não é só te dou aqui sua mesada, use como você quiser, e também não é guarde, né? Porque a gente tem ali uma questão de reconhecimento cerebral que a gente precisa dessa satisfação também para entender o fomento daquilo ali. Verdade. Hoje você leciona tanto em escolas que introduzem esse tema e escolas que não ainda iniciaram, né, esse processo de educação financeira dentro ali do conteúdo. Você percebe alguma diferença? Impressionante. Entre o personagem... É nítido.
me impressionam, porque nas escolas que abordam conteúdo, que colocaram conteúdo, ou na verdade a disciplina na grade, você percebe alunos que eles têm até mais paciência para as coisas. Eles não querem só comprar, ou quando eles precisam de algo, eles aprenderam, na verdade, a refletir. Estou precisando realmente daquilo? A que custo eu vou ter que comprar isso aí? Já nas escolas que meio que ignoraram o tema, eu percebo também o seguinte, que os alunos são mais imediatistas e também são mais assim, trabalham ou se comportam mais com impulso. Perfeito. Né? E a educação financeira está para isso, né? Para trazer um equilíbrio e demonstrar que na verdade, que você, se privando de algumas coisas, você pode trabalhar o planejamento para adquiri-la mais tarde. A gente está muito exposto, né? Principalmente em rede social, à facilidade de consumo, né? O tempo todo ali com abordagem, com divulgação. Então, mostrar para a criança, sobretudo, né? Para todos vale, né? Mas sobretudo para a criança que está ali em formação, o que é o consumo consciente, porque não comprar também não é o caminho, né? Mas o que é o consumo consciente e o que é o consumo por impulso também forma a criança na questão da importância justamente da paciência, da espera, né? Do melhor momento. Impacta aí. Hoje a gente está com o Brasil com um número de endividamento absurdo. Mais de 80 milhões. Né? A gente tá vendo profissionais saindo da faculdade de educação continuada com o primeiro salário, como ter que empreender sem saber como. O que fazer com o primeiro salário? Sim. O que fazer com o primeiro provento que recebe? Né? Justamente por conta de um déficit ali na base, né? No início da formação. Pensando em dicas aí para os pais, né? Porque a gente coloca ali a importância da escola na educação, mas a gente precisa ali, né, ter os pais também responsabilizados por dar continuidade a isso dentro de casa. Quais são as dicas que a gente poderia dar para os pais ali de não só introduzir, mas exercer diariamente, rotineiramente, a questão da educação financeira, do planejamento, do hoje eu não posso comprar, vou me organizar para amanhã? Sim. Assim, a minha primeira dica seria em relação às reuniões familiares envolvendo a parte financeira. Incluir as crianças nessas reuniões, mas não de forma preocupante nem pesada, né, para trazer peso ou preocupação para elas. Mas, por exemplo, numa situação que haja a necessidade de um planejamento de uma viagem, o que é que pode ser feito quando a criança estiver presente? Naquele delivery, por exemplo, no final de semana. Vamos economizar nesse delivery. Por quê? Porque no momento da viagem, você pode trabalhar aquela questão de ação e reação, causa e efeito. Economizando nesse delivery, o que é que vai acontecer lá na viagem? Você vai ter uma maior quantidade de passeios, você pode ter mais passeios, uma maior variedade de passeios. Ótimo. E aí tem outra questão que é bem interessante. A partir do momento que o pai ele consegue planejar as suas compras, nada mais justo do que o seguinte, o exemplo ele arrasta. O que é que vai acontecer com esse menino? Ele vai aprender muito mais no momento de aula prática, que vai ser o exemplo do pai, do que uma aula teórica. Maravilha. A gente ficaria aqui falando a tarde inteira sobre planejamento financeiro, sim, porque de fato é um tema que é muito sensível e inacessível ao mesmo tempo, né, para esse público. Agradeço muito a sua participação. Obrigado. Gostaria de te presentear. Muito obrigado. Obrigado, Amanda. Fica à vontade. Muito obrigado. Que maravilha. É o nosso mimo aí do TCM Voz e Conexão. Show. Satisfação, presença, tomou fantástico. Obrigado. Imagina. Rapaz, que lindo. Amei, viu? Maravilha. E aí, a gente fala muito de movimento, né? Aqui a marca registrada do nosso TCM muito Movimento, bom, onde muito obrigado. O TCM Voz Conexão mesmo faz parte. E agradeço. Me sinto honrado, viu? Obrigada. Uma honra para mim estar participando aqui, fazendo essa parceria com vocês.
Bacana, bacana. Para maiores conteúdos, continue acompanhando a gente aqui.